A gente vai falar sobre esse anúncio que foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro, dessa possibilidade da desoneração da folha de pagamento por 2 anos. Pri, como que isso pode se dar? Pois é, essa desoneração ia acabar nesse ano, então o Congresso tem um projeto ali que prevê a extensão dessa desoneração até 2026, mas então o presidente Jair Bolsonaro acabou de dizer que, em conversa com o ministro Paulo Guedes, eles querem estender essa desoneração para esses 17 setores da economia em mais 2 anos, portanto, em 2022 e 2023, e esses são alguns dos setores mais intensivos em mão de obra, ou seja, alguns dos setores que mais contratam na nossa economia. Mas qual que é a grande questão, qual que é o grande problema? Mais uma vez, é um anúncio, uma medida que impacta as contas públicas. A gente está diante de uma discussão muito forte e muito grande sobre o quanto que as contas públicas estão estourando, o quanto que a gente está tendo que furar o teto de gasto para conseguir bancar um auxílio, né, um programa, um benefício social. Então, é mais um gasto ali que o governo vai ter que arcar. Na verdade, o que acontece é que o governo deixa de arrecadar, então ele tem que cobrir essa desoneração de alguma forma. O Tesouro vai ter que cobrir essa arrecadação a menor da folha com essa desoneração das folhas de pagamento. E aí, o que os setores falam, esses setores da economia, eles dizem que se voltasse a ter essa oneração, se houvesse uma reoneração e a desoneração não fosse estendida, o que acontece é que eles poderiam ter que, no limite, inclusive, demitir seus funcionários. Então, esses setores que são beneficiados por essa medida, eles fazem uma pressão para conseguir isso. De fato, se o governo passasse a onerar esses setores, poderia ter um impacto no emprego, mas mais uma vez a gente volta à discussão do quanto que as nossas contas públicas estão estouradas e o quanto o nosso endividamento está alto, está aumentando. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro falou que nosso endividamento, mais uma vez ele falou que o nosso endividamento não está tão ruim comparado com outros países, que o nosso PIB não está tão ruim comparado com outros países, mas não é bem assim, né? As projeções do FMI, do Fundo Monetário Internacional, mostram que o Brasil está na lanterna entre as previsões de crescimento para várias economias para o ano que vem. Inclusive, a nossa dívida, a relação da dívida PIB, chegou a cair para perto de 80%, mas ainda assim está muito acima do que a gente tinha pré-pandemia, que estava em 77%, e está acima de outros países emergentes que são comparáveis ao Brasil, que estão com uma dívida de 65%. Então, o governo tentou anunciar essas medidas para mostrar que está ali trabalhando para fazer a economia ter essa retomada, isso diante desses últimos dados que saíram, de inflação muito pressionada e hoje o dado do comércio que veio muito ruim. Aí a gente é bom até resgatar aqui como que funciona essa desoneração, né? Então, as empresas deixam de fazer aquela contribuição previdenciária de 20% nos salários e aí trocam por uma alíquota que vai de 1% a 4,5% na receita bruta da empresa. Vamos chamar o Gustavo Uribe para a gente trazer o componente político também para esse bate-papo. Uribe, porque esse assunto também está no Congresso Nacional, né? É isso mesmo, o que estava avaliando, e até a Priscila Yasbeck bem pontuou, era desonerar a folha até 2026. E aí o governo federal estava bastante preocupado com isso, achava que você não poderia prorrogar por muito tempo, que isso poderia impactar muito nas contas públicas. É por isso que hoje houve uma reunião desses setores, representantes da economia, com os ministros Paulo Guedes e Tereza Cristina, e aí convenceram o presidente Jair Bolsonaro, então, a anunciar essa desoneração da folha de pagamento por mais 2 anos, 2022 e 2023. Como a Priscila Yasbeck bem ressaltou, você deixa de arrecadar. Agora, a dúvida, isso não foi divulgado ainda pelo governo, é em que você irá cortar, porque não havia previsão no orçamento de 2022 de que você teria essa desoneração. Ou seja, o Ministério da Economia contava com esses recursos. Uma fonte do Palácio do Planalto me disse que poderia ser coberto este novo rombo por meio da PEC dos precatórios. Mas aí é um problema, porque a PEC dos precatórios passou na Câmara dos Deputados, mas ainda não no Senado Federal, que ela disse que aquela revisão do teto de gastos, que abriria aí uma folga de 83 bilhões, que você poderia compensar, então, a extensão da prorrogação da folha de pagamento. Então, agora esperamos para saber como o Ministério da Economia vai explicar de onde tirará dinheiro por conta dessa extensão, desse benefício dado às empresas do país.
Queria fazer um complemento? Só para complementar, que eu estou conversando aqui com o pessoal, falei com o Gabriel Barros da RPS, ele está me dizendo que existe essa ideia, então, de talvez colocar na PEC, mas que, por enquanto, essa desoneração, essa medida não está na PEC. E o que ele falou é que o governo deixa de arrecadar cerca de 8 bilhões de reais por ano com essa desoneração aí dos 17 setores. E aí ele está falando também que é uma desoneração ruim, que é uma desoneração de baixa qualidade. É mais uma vez, mais uma medida que o governo vai fazendo de uma forma assodada, então tentando ali retomar sua popularidade, falando que está conseguindo fazer algumas medidas aí para ajudar a economia. Dezenas de estudos mostram que essa desoneração tem uma discussão muito forte entre os economistas, mas vários estudos mostram que essa desoneração não necessariamente consegue gerar emprego, que ela é cara, ela pode ser injusta, inclusive, com outros setores. Então, é como se o governo ele ficasse sustentando esses setores a custo dessa desoneração. Então, a gente pode até depois trazer alguns desses estudos, mas que mostram que talvez não seja uma medida tão eficaz. E mais uma vez também o governo falando ali, joga as coisas, mas não coloca os números, né? Não fala de onde vem o dinheiro. Então, transparência. São 8 bilhões de reais que o governo não explica de onde que ele vai compensar essa perda de arrecadação.